E aí, pessoal, tudo bem? Mais ou menos, né? O Santos perdeu para o time do Amazonas jogando lá em Manaus por 1-0. Vamos falar um pouco mais sobre isso, pessoal, depois da vinheta? A gente tem muita coisa para contextualizar, mas eu tenho algumas opiniões, eu gostaria de compartilhar essas opiniões aí com você. Até já. Yeah. E aí, pessoal, tudo bem? Tá não, né, pessoal? O Santos perdeu. Uma hora isso iria acontecer? Claro que iria. Mas a gente só não esperava que aconteceria da forma que aconteceu, né? Eu acho que o Amazonas estudou muito o time do Santos. Eu acho que não precisava de muito, porque o Adilson Batista, como conhece praticamente o elenco do time mais glorioso do mundo, entendeu que os primeiros tempos das equipes que o Santos jogou desde o início do campeonato, ou seja, Paysandu, depois o Santos jogou lá com o Avaí, depois o Santos jogou com o Guarani, e hoje foi colocado em prática contra o time do Santos. Eu disse no meu pré-jogo, se eu não me salvo engano, ou em outro conteúdo que eu fiz anteriormente, que se o time que fosse jogar contra o Santos montasse uma estratégia equilibrada, que mantesse o futebol no primeiro e no segundo tempo, provavelmente ia ganhar do time mais glorioso do mundo. O Santos está cometendo um erro que todos os times adversários estão vendo. Não sei o que acontece com o time do Santos. O Santos fica jogando muito mal nas primeiras etapas. O primeiro tempo do time do Amazonas foi superior ao time do Santos. O Santos teve alguns lapsos, né, de cruzamento, principalmente ali com o Sherman, que não foi bem hoje também. Saiu inclusive no segundo tempo. Mas o Santos teve oportunidades de abrir o placar, Vargas? Claro que teve. Teve uma chance ali no início do jogo, antes dos 2 minutos do primeiro tempo, ali com Juliano, não sei se você se lembra, que meteram uma bola ali para ele, de vez de ele pegar e bater no gol, ele olhando para a bola, sem velocidade, fintou o goleiro e não deu mais tempo, porque o goleiro foi muito rápido e acabou fazendo a defesa. Mas era um gol que ele poderia fazer ali se ele fosse um pouco mais rápido. Por essas e outras coisas, pessoal, que eu sempre venho cobrando aqui, né? Não é somente porque o Santos foi derrotado, é que essa derrota realmente um dia iria acontecer, só que ela veio antecipadamente, só que pelos motivos que a gente vem comentando aqui constantemente aqui nos meus conteúdos do canal Vargas Santos TV. O Santos, no dia que encontrar um time mais equilibrado, que do mesmo jeito que joga o primeiro, no segundo tempo, e foi isso que o time do Amazonas fez. O time do Amazonas fez algumas alterações durante a partida, mas manteve a mesma postura dentro dos seus domínios. Com o apoio da torcida, jogadores que foram jogadores, tipo assim, entrou um jogador que pratica uma função que estava dando certo, o Adilson Batista colocou outro jogador, evidentemente, mas que continuou fazendo a mesma coisa. E se ele foi melhor do que o time do Santos no primeiro tempo, no segundo tempo ele mantendo o equilíbrio, né, dentro da partida, Vargas, mas ficou com 2 caminhões na defesa. Mas esse é o jogo do Amazonas, pessoal. Estava jogando dentro de casa, viu que era inferior ao time do Santos, mas teve muito mais conjunto que o time mais glorioso do mundo. O Santos não jogou absolutamente nada. Uma hora isso iria acontecer. Tanto é que o Santos tomou o gol no primeiro tempo, e foi um golaço do Enio, e que eu reputo ao seguinte: todo mundo tem culpa do gol? É claro que tem. Mas a imagem, quando ele está aparecendo o gol do Enio, que é um baixinho que deu um trabalho para o Escobar ali, para o sistema de ataque, de defesa do time do Santos, né? Tinha a presença também ali do Patrick, o lateral direito. Tinha outro jogador que saiu no segundo tempo do time do Amazonas, que eu não me recordo o nome dele, mas faziam ali descidas, fazendo overlap, que é uma palavra antiga, evidentemente, mas ele conseguiu ir muito para a linha do fundo, ou antes a isso, fazer muitos cortes ali para o meio, fazer tabelas ali com o Tavares, se eu não me salvo engano, esse é o nome do cara. São 3 jogadores primordiais. Tanto é que o Santos fez uma mudança do primeiro para o segundo tempo, né? E esse Tavares que estava ali ajudando o Enio e também ajudando o Patrick, que tinha uma função importante ali no meio de campo, ele não conseguiu fazer mais isso, por isso foi substituído. Mas quando foi substituído, foi um jogador que tinha uma característica um pouco mais rápida, mas que cumpria a função tática que ele estava fazendo dentro de campo.
Por isso o Santos não conseguiu sair do lugar. Você percebia que o Santos tocava a bola, irritava porque os caras ficavam naquela marcação, saíam no contra-ataque, né? Aí o Santos começou a fazer alterações, que foi as alterações que o Santos fez através do técnico Fábio Carille. O Santos, do primeiro para o segundo tempo, ali no intervalo, deve ter conversado e já sacou 3 jogadores de uma vez só. Saiu o Sherman para a entrada do Rodrigo Ferreira, que entrou bem, inclusive fez um gol que o VAR não validou. Eu achei estranho porque não mostrou muitas imagens ali, pessoal. Tá? E normalmente a geração ela mostra. Mas será que foi por conta daqueles episódios que aconteceu com o time do Santos frente ao time do Guarani? Que para mim foi gol legítimo. E o time e o VAR deixou a responsabilidade na mão do árbitro da partida naquela ocasião. Porque a gente não conseguiu ver. Eu não sei se está passando isso daí em algum canal do YouTube, ou se vocês viram em outros programas esportivos da própria Globo, que passou esse lance, o fato que lá dentro de campo, eles não deram pano para manga, né? E para mim, essas coisas têm que passar. Muitas pessoas provavelmente vai ver a anulação através do VAR, né? Não sei se eles vão passar o que foi falado na íntegra. Só que ali ficou meio na dúvida, né, naquele gol que o Rodrigo Ferreira fez. Ele entrou bem, inclusive jogando no primeiro tempo. Esse Enio, ele deu muito trabalho ali para o Escobar. Né? Que nem eu falei, dava muita ajuda ali do próprio Patrick, porque tinha o Patrick do Santos, que entrou no segundo tempo, e teve o Patrick, lateral direito do time do Amazonas. Aí o Santos fez essas 3 alterações, tirou o JP Sherman e colocou o Rodrigo Ferreira, tirou outro jogador, o Schmidt, e colocou o Tomás Incon. O Schmidt realmente, eu acho que pela quantidade, acho que vai ter que parar esse cara, velho. Vai ter que parar esse cara, porque a impressão que eu tenho, que ele joga o primeiro tempo, o segundo tempo ele começa a dar uma desgastada legal. E como o Santos precisa muito dele ali no meio de campo, ele acabou saindo para a entrada do Rincon. Outro que foi substituído também foi o Otero. O Otero acabou saindo para a entrada do Patrick. Então foram 3 substituições. Entrou o Patrick, entrou o Tomás Incon e entrou o Rodrigo Ferreira. O Santos deu até uma melhorada. O time do Amazonas começou a se afastar, o Santos começou a tocar a bola, mas de uma maneira diferente, tendo um pouco mais de imposição, diferentemente do que aconteceu no primeiro tempo, mas não foi o suficiente, porque o time do Amazonas realmente colocou 2 carretas de jogadores ali para o Santos não poder ultrapassar o sistema defensivo deles. E o Santos teve dificuldade, porque nesse momento a única pessoa que realmente fazia os arremates de fora da área, que poderia fazer, é o Otero. Ele acabou saindo para a entrada do Patrick, porque não jogou bem o primeiro tempo. O Patrick ainda sem ritmo, jogou do lado direito, com meio penso, mas teve dificuldades ainda. A gente percebe que ainda ele está meio lento ainda para fazer alguma movimentação e tudo mais, né? Agora, pessoal, o meio de campo do time do Santos é um problema, era a solução, agora está sendo um problema. Por quê? Porque no esquema tático que o Fábio Carille joga, a gente vê o Rincon, ou melhor dizendo, a gente vê o Schmidt e vê o Pituca jogar como marcadores de primeira, às vezes ele troca com o segundo volante, um troca com o outro ali, e fica o Juliano. O Juliano ficou numa posição de telespectador hoje dentro da partida. Foi muito bem marcado. Os caras estão falando que ele não joga bem, porque quando ele joga bem, não, ele foi muito bem marcado. A gente precisa parar com isso e esconder aquilo que aconteceu com o time do Santos, porque o Santos jogou mal. O Santos jogou mal, mas o Santos foi inferior ao time do Amazonas, hoje, lá na Arena do Amazônia, que estava cheia, por sinal. A torcida do Santos foi lá e incentivou o time mais glorioso do mundo. Só que viu acontecer coisas que normalmente só acontecia no primeiro tempo, e no segundo tempo o Santos, com algumas alterações, conseguia mudar o panorama do jogo, né? E hoje foi difícil, porque o Santos tomou um gol no primeiro tempo, o Santos tinha que empatar no segundo e depois virar. E algumas oportunidades, se não fosse o João Paulo em fazer 2 ou 3 defesas ali, o Santos ia tomar o segundo ou terceiro gol e ia ficar complicado. Agora, voltando lá no primeiro tempo, na chance que teve o Juliano para fazer aquele primeiro gol, hein, pessoal? Você percebia que logo no início ele não tinha tanta perna assim para fazer. Por isso a minha reclamação por uns jogadores muito mais rápidos, com fibras rápidas, né?
que quando vai, mete na linha de fundo, ou se não mete no contra-ataque, ele sai na cara do gol. Coisa semelhante aconteceu com o Morelos, que ele também saiu na cara do gol, só que ele que dá o passo para trás, na procura do Juliano, e acabou que a bola foi para trás e foi indo e ninguém pegou a bola. Era para o Morelos ter batido no gol. Agora, esses dois jogadores em específicos, o Juliano e o Morelos, eu não sei o que acontece porque o Fábio Carille não tira de uma vez. O Juliano já não estava fazendo uma boa partida, estava sendo muito bem marcado, então a esperança dele sair e entrar o Serginho era grande. O Serginho estava lá, né? Tava. Mas ele preferiu colocar o Patati. Mas o Patati entrou bem dentro da partida, né? Conseguiu fazer com que o time adversário marcasse falta ali dentro, fora da grande área, para acontecer os cruzamentos. Foi incisivo dentro da partida dos minutos em que jogou. Mas essa de sair o Joaquim, né, e entrar o Bigode, né, que foi isso que aconteceu, saiu o Joaquim, zagueiro do time do Santos, entrou o Bigode, o Santos estava jogando com um zagueiro apenas. Mas Vargas não necessitava, porque o Santos estava em cima do time do Amazonas já no segundo tempo inteiro. Mas o time do Amazonas foi estratégico, pessoal. Resolveu fazer a marcação baixa pra caramba, no último nível. Realmente o Santos tinha dificuldade, porque o Santos tocava, que lhe irritava. Isso irrita o jogador, porque não irrita a gente que está assistindo a partida, né? Então o Santos vai ter que corrigir esse problema. Porque todos os times que foram jogar contra o time do Santos já sabem a estratégia que tem que aplicar sobre o time mais glorioso do mundo. Agora, o ideal seria o Santos mudar na partida contra a Ponte Preta. O JP Sherbão tem que ficar na equipe do Santos, porque hoje ele não jogou bem. Mas eu tenho certeza que muita gente está falando aí que pelo fato do Rodrigo jogar bem, ele tem que ser o titular. A gente tem que ter calma, pessoal, tem que ter calma. Ninguém do Santos Futebol Clube jogou. Eu acho que o Santos... muitos torcedores do Santos, eu falei isso no pré-jogo, falou o seguinte, que o Santos, todo mundo falou, inclusive eu, que o Santos era favorito, mas é que eu fiz uma ressalva. O Santos precisa jogar futebol, o Santos precisa jogar bola, porque se fazer o que fez nos primeiros tempos das equipes que o Santos jogou, e tivesse um time que mantesse um equilíbrio, tanto no primeiro como no segundo tempo, iria ganhar do Santos Futebol Clube, e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Santos não teve muito o que fazer dentro da partida. E o tempo foi passando, os acréscimos de 8 minutos foram acrescentados, mas o Santos não foi suficiente para o Santos. O Santos largou de mão. No gol que o Santos tomou, do Enio, por exemplo, que foi um golaço, a bola chegou batendo no travessão e entrar, o São Paulo não conseguiu nem ver por onde que a bola foi. O Joaquim estava em cima dele, depois saiu para a entrada do Alex, que deu o lado esquerdo para ele correr. Mas não deu o bote. O cara foi indo, quando ele viu que o Alex estava dentro da área e que já tinha a distância suficiente, porque o Alex, de vez de dar o bote, ele começou a afastar, o Enio deu uma pancada de fora da área, foi muito feliz e realmente foi um golaço assim espetacular. Então, o Santos jogou mal, Vargas? Não. É que o Amazonas jogou muito melhor que o time do Santos na partida de hoje. Infelizmente. Vai ter outras partidas que o Santos de repente pode perder, mas enquanto o Fábio Carille insistir com alguns jogadores que estão mal, porque ele não é obrigado a ficar com o Morelos se não está jogando bem. E o Morelos, pelo que eu vi aqui, não saiu. Ficou até o final da partida. Inclusive o Santos colocou muitos atacantes, teve uma hora que ficou 5 ali na frente. O Amado hoje não jogou bem, porque foi muito bem marcado. Você percebia que ele tentava fazer... Porque o time do Santos, pessoal, não tem nenhum jogador específico para quebrar linhas ali. Na hora que a marcação está muito forte. Uma jogada individual. O Santos não tem esse jogador. Um que chega perto disso acontecer é o Pedrinho. Mas junto com o Furque, vão ficar alguns dias de molho aí para cuidar das suas contusões de pubis. Né? Que são contusões assim dificílimas de ter. Não de ter, mas de tratar. Então o Santos precisa de mais jogadores com essa característica, senão o Santos vai ter problema. Se o Santos ficar único exclusivamente, porque o Fábio Carille fala que ele consegue mudar o time do Santos em várias posições táticas dentro de campo. Hoje eu não vi absolutamente nada. Eu vi que ele começou a fazer algumas alterações, tirou o zagueiro, chegou uma hora
que a gente imaginava que na hora que saísse o Juliano, entraria lá o Serginho, mas ele colocou o Patati. Não sei o que ele estava pensando. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau.